Bem-vindo ao nosso vídeo sobre a fundação de Roma e o nascimento de um dos maiores impérios da história. Você já se perguntou como uma pequena cidade-estado na Península Itálica se tornou uma das mais poderosas e influentes do mundo antigo? A história de Roma é fascinante e se estende por mais de 2.500 anos, desde sua lendária fundação pelos irmãos Rômulo e Remo até a criação do Império Romano e sua influência duradoura na cultura e política do mundo moderno. Prepare-se para uma jornada emocionante ao passado enquanto exploramos como Roma se tornou um império que moldou a história e o mundo que conhecemos hoje. Vamos lá! A história da fundação de Roma começa com uma lenda. De acordo com a lenda, a cidade foi fundada em 753 a.C. pelos irmãos Rômulo e Remo. Rômulo teria sido o fundador da cidade, enquanto Remo teria sido morto por Rômulo durante uma briga. No entanto, a verdadeira história da fundação de Roma é um pouco mais complicada. A cidade foi fundada por tribos latinas que habitavam a região central da Península Itálica. Roma começou como uma pequena cidade-estado, mas rapidamente se expandiu para se tornar uma potência regional. A cidade de Roma era estrategicamente localizada em uma colina no centro da Península Itálica, o que a tornava um local ideal para o comércio e a defesa. A cidade cresceu rapidamente, com seus cidadãos se dedicando à agricultura, ao artesanato e ao comércio. Ao longo dos séculos, Roma passou por várias transformações políticas e sociais. No início, a cidade era governada por reis, mas em 509 a.C., o último rei foi deposto e a cidade se tornou uma república. Durante a República Romana, o poder era compartilhado entre os cidadãos romanos, que elegiam 2 cônsules a cada ano para governar a cidade. Durante os séculos III e II a.C., Roma passou por uma série de guerras contra Cartago, uma cidade-estado rival do norte da África. Essas guerras ficaram conhecidas como as Guerras Púnicas e foram uma das mais importantes da história de Roma. As Guerras Púnicas terminaram com a destruição de Cartago e a expansão do Império Romano pelo Mediterrâneo. Em 27 a.C., o general romano Júlio César foi proclamado imperador de Roma. Ele iniciou uma série de reformas políticas e sociais que transformaram Roma em um império. Durante o período imperial, Roma se tornou uma das maiores potências do mundo antigo, com uma economia forte, um exército poderoso e uma cultura rica e sofisticada. Durante sua história, Roma produziu uma série de grandes líderes e personalidades, incluindo Júlio César, Augusto, Nero, Trajano, Marco Aurélio e muitos outros. A cidade também foi o berço de algumas das maiores obras de arte, arquitetura e literatura da história. Hoje em dia, Roma é uma das cidades mais visitadas do mundo, com milhões de turistas atraídos por suas ruínas antigas, arte, culinária e cultura vibrante. A cidade é uma testemunha viva da rica história e legado do Império Romano, que continua a influenciar o mundo moderno em muitas maneiras. Aqui estão alguns fatos curiosos e únicos sobre a história de Roma. A lenda da fundação de Roma envolve a história dos irmãos Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba. Esta é a origem do símbolo do lobo na cultura romana. O Império Romano chegou a abranger mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, tornando-se o maior império da história até aquela época. O Coliseu, um dos mais icônicos símbolos de Roma, foi construído em apenas 10 anos e podia acomodar até 80 mil espectadores. Os romanos inventaram o concreto, o que lhes permitiu construir algumas das estruturas mais duradouras e impressionantes da antiguidade. A expressão panem et circenses, pão é circo, foi cunhada pelos romanos para descrever a prática de distribuir comida e entretenimento para manter a população feliz e distraída. A estrada romana mais longa, a Via Appia, tinha cerca de 570 quilômetros e foi construída no século IV a.C. O imperador Calígula nomeou seu cavalo, Incitatus, como senador, e supostamente planejava torná-lo cônsul. O famoso general romano Júlio César foi sequestrado por piratas quando jovem e exigiu que seu resgate fosse maior do que o que eles estavam pedindo. A coroa de louros que era dada aos vencedores nas competições romanas era, na verdade,
um símbolo da vitória dos escravos, já que era usada pelos escravos que trabalhavam nas colheitas de louro. E assim chegamos ao fim de nossa jornada pela história da fundação de Roma e o nascimento de um dos maiores impérios da humanidade. Esperamos que você tenha desfrutado desse mergulho emocionante na história antiga, e que tenha aprendido muito sobre como Roma se tornou um império tão poderoso e influente. Se você gostou deste vídeo e deseja aprender mais sobre história e cultura, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber atualizações sobre nossos próximos vídeos. Também adoraríamos saber o que você achou deste vídeo, então deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!